São Lucas capítulo 4, verso 15. Evangelho de São Lucas capítulo 4, verso 15. Uma boa noite a todos, nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite para os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar a Santa Escritura de Deus e vamos ler então no capítulo 4 de São Lucas, a partir do versículo 15. Todos têm? Diz assim: E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga, ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar na tua casa e de ter comunhão com o Senhor, a sua palavra e com os nossos irmãos, Pai. Tu sabes o quanto nós amamos esta palavra, esta mensagem, mas dependendo do teu grande Espírito Santo, para vir ungir os nossos lábios, Pai, a nossa mente, o coração, os ouvidos e os corações de cada eleito que está ouvindo esta palavra, Pai, que ela possa penetrar no nosso coração e que haja entendimento no coração dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle de tudo e de todos, Pai, pois é a tua palavra, Senhor, é o teu ministério, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos as tuas bênçãos. Amém, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu completei aí o final, né? Os irmãos perceberam? Para nós não termos que ler Isaías, mas o Senhor Jesus, ele leu essa escritura, o capítulo 1 e o versículo 1 e 2 de Isaías, tá certo? 61. E o Senhor Jesus, ele parou justamente a apregoar o ano aceitável do Senhor, porque o restante e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isto foi este restante do versículo 2. O Senhor Jesus, o Filho do Homem, quando estava na terra, ele não leu, né? Então nós sabemos que o profeta já nos ensinou isto. Isso não era para a primeira vinda. O dia da vingança do nosso Deus não era para a primeira vinda. Por isso nós vamos falar sobre isto hoje. Brana, o dia da vingança do nosso Deus. Isso o profeta tem ensinado para nós. Aquilo estava relacionado à sua segunda vinda. É o irmão Brana que diz isto, né? E há algo muito maravilhoso nesta mensagem que o profeta pregou. Hoje tem se cumprido essa escritura. Eu creio que não existe uma mensagem em que ele deixa mais claro a segunda vinda de Cristo, né, do que nesta mensagem. Ele fala sobre o culto que ele teve no Arizona, né, quando ele pregou dores de parto. Os irmãos conhecem a história, mas para ganharmos tempo nós vamos abreviar aqui. E aquele sacerdote católico, o irmão Brana tomou uma Bíblia nova dada pela irmã
pela sua esposa, a irmã Meda, e aquela Bíblia, ela tinha um defeito, não exatamente um defeito, mas ela tinha as páginas coladas, né? E por isso o irmão Branham, ele ficou ali meio que perdido, tentando achar a escritura e não conseguia. Então subiu aquele sacerdote católico, entregou a sua Bíblia e fez uma profecia, e deu uma profecia que o irmão Branham menciona sobre isso. O irmão Branham, a princípio, ficou sem entender, né? Mas quando ele ouviu aquele homem dizendo, né, que Deus estava fazendo algo com aquilo, mais tarde o profeta, ele viu que não era coincidência, né? Era algo que Deus estava fazendo sem o profeta perceber. Então veja, Jesus estava voltando, os irmãos leram a palavra, a Bíblia, Jesus estava voltando para a cidade onde fora criado, tá certo? Quando o irmão Branham prega, ele está em Tucson, Arizona, quando ele prega dores de parto. Por causa deste acontecimento, ele volta para Jeffersonville, a cidade onde fora criado. E toma a mesma escritura e prega. Hoje se cumpriu essa escritura. Então, ele vem, prega e deixa claro agora que o restante de Isaías 61, o restante do versículo 2 de Isaías 61, era para a sua segunda vinda, quando ele viria, não mais para perdoar, mas ele viria para juízo, vingança. E o profeta vai mostrar aqui, nós vamos ver, que quando ele voltasse pela segunda vez, não haveria mais misericórdia, não haveria mais perdão. E qualquer palavra contra o Espírito Santo, quando ele deixasse o trono da intercessão e viesse para abrir os selos, uma palavra contra, não seria perdoado, nem aqui e nem no porvir. Quando, São João 14:12, quando aquele Espírito Santo vier, quando aquele Espírito Santo vier do trono da intercessão, ele vos guiará em toda a verdade. Eu estou dizendo. São João 14:12 é: aquele que crê em mim fará estas obras. Quando aquele Espírito Santo vier, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, quando ele vier para abrir o livro e fazer as mesmas obras, uma palavra contra, não será perdoado. Porque não haverá mais sangue no propiciatório, porque o Filho do homem, o Filho de Deus, ele estará saindo do posto de mediador, de advogado, de misericordioso, para um trono de justiça, cumprimento da palavra. Reino é bondade do Senhor Jesus, justiça é cumprimento da palavra. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, em outro ângulo, né? De outra forma. Então, quando ele viesse para tomar o livro, e ele deixasse o trono da mediação, da intercessão, da misericórdia, ele não seria mais mediador, e uma palavra contra não seria perdoado. Tudo isso se cumpriu na voz do sétimo anjo, no ministério do sétimo anjo. Tudo isso aconteceu quando Deus enviou para nós o William Branham para cumprir o restante de Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus, quando não haveria perdão para a blasfêmia, quando não haveria perdão para aqueles que rejeitassem esta palavra. Nós vamos acompanhar isto aqui, né? Então, é o dia da vingança do nosso Deus. Porque Deus, irmãos, ele é justiça, ele é bondade e é justiça. Mas você tem que saber quando ele é bondade, quando ele é amor, quando ele é misericórdia. Quando ele está intercedendo, quando ele está oferecendo perdão. Mas você tem que saber quando ele não é mais mediador, quando não se tem mais sangue no propiciatório, quando não se tem mais perdão a ser oferecido, quando Jesus não é mais bondade, e sim justiça e juízo.
É isso que a Bíblia nos ensina. Buscai o reino de Deus, a sua bondade, o seu amor, a oportunidade de fazer suas escolhas e também a sua justiça, quando ele deixaria o trono da misericórdia e viria para cumprir toda a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele teve que vir depois de sair do trono da misericórdia. Então vamos prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Deus, ele é bondade e ele é justiça. Deus, ele é bom e ele é justo. E quando ele é bom, ele é Jesus. Mas quando ele é justo, ele é Brana. Porque estamos falando de duas vindas. Quando Jesus veio, ele veio para salvar o homem, perdoar o homem, perdoar, limpar o homem do pecado, toda a blasfêmia, tudo aquilo que fizeres contra o Filho do homem, diz o Senhor Jesus, nós vamos ler aqui se der tempo, toda sorte de blasfêmia, tudo que fizeres contra o Filho do homem, Jesus, o bondoso Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier e fazer as mesmas obras, uma palavra contra, não haverá perdão. Não haverá misericórdia, porque ele não é mais cordeiro, ele é juiz, supremo dos céus e da terra. Amém? Amém. Olha, Jesus é bom porque ele nos deixa escolher a semente que queremos plantar, ou seja, o caminho que você quer seguir, qual decisão tomar. Esse é Jesus. Ele oferece a sua palavra, o seu perdão. Ele ofereceu. Foi aonde ele estava no trono da intercessão, no trono do Pai, oferecendo 2000 anos de misericórdia. 2000 anos de advocacia. Jesus, o nosso advogado, esteve ali sangrando no trono da intercessão, oferecendo sangue. O que ele oferecia? Não a química, mas a vida do sangue. Ele ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário, mas dali saiu para nós o Espírito Santo, o sinal do sangue, a vida do sangue. Por isso, a vida do sangue é o nosso perdão. Ele ofereceu o Espírito Santo por 7 eras. A Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, 7 eras de trono da misericórdia, da intercessão do Filho de Deus. Jesus, intercessor, seu nome na terra era o Redentor, como nós temos aprendido. Justo, ele é bom porque deixa você escolher. Qual é a semente que você quer plantar, o caminho que você quer seguir? Justo, ele é justo porque ele vai dar crescimento e vai dar colheita. Para cada semente plantada, para cada decisão tomada, para cada caminho escolhido, ele vai dar crescimento, ele vai dar também a colheita. Então, buscai o reino de Deus, a Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, mas também a justiça quando ele vier, porque Jesus foi a bondade do amor de Deus. Ninguém discute sobre isso, né? Quando nos ofereceu o reino de sua palavra, de suas promessas, a misericórdia, o seu perdão, ele nos deixou escolher, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós tivemos, irmãos, uma chuva, como nós falamos outro dia, né? A chuva temporã e a seródia. A temporã é para o plantio. Então nós tivemos 7 eras de chuva temporã, do evangelho misericordioso do Senhor Jesus, aonde Jesus deu para cada era, para cada eleito, a oportunidade de escolher. Esta é a bondade de Deus. No trono da misericórdia, Deus ofereceu sangue, ofereceu intercessão, advogou o caso de cada eleito, tomou. Você vê que Jesus não é só advogado, irmãos. Ele se tornou réu para pagar o preço do nosso pecado.
Não é questão de um advogado como os homens que nós temos, não. Esses homens pecaminosos, que eles fazem tramóia na lei para poder salvar um bandido, alguém culpado. Não, Jesus não fez isso, não. Ele, como advogado, ele se tornou réu. Qual é o preço que tem que ser pago? Ele pagou. Ele tomou a acusação nossa, ele tomou a condenação nossa. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele fez isso. Por isso você tem 2000 anos de chuva temporã para plantio. É o tempo em que as pessoas podiam escolher, podiam decidir, escolher qual caminho seguir, o que você vai semear na sua vida, que tipo de fé você vai semear. Este foi um ensinamento de 7 eras de chuva temporã, a chuva do crescimento. Mas chuva seródia é a chuva da colheita. Olha para você ver, Jesus é chuva temporã, Brana é chuva seródia. Por isso o Irmão Brana veio e pregou o quê? Tempo da colheita. É tempo de se colher o que plantou dentro de 7 eras. Por isso no tempo da colheita é a hora de você colher o que você plantou. Não tem mais oportunidade de pedir perdão, não tem mais oportunidade de recorrer ao advogado, o intercessor, porque ele não está mais neste trono intercedendo. Não existe mais misericórdia. Quando ele deixa o trono do Pai, ele vem em seu próprio trono para juízo, para justiça. Nos dias da voz do 7º anjo, é dias de justiça, é dia de vingança. Aquele que crer e escolher será salvo, né? Aquele que crer, escolher crer, será salvo. Aquele que não crer, escolher, duvidar, rejeitar, será condenado. Nós temos o bem e o mal diante de nós, para plantar. Você quer plantar a fé, você vai colher vida. Mas se você não quiser plantar fé e quiser plantar incredulidade, você vai colher morte. Então você tem livre-arbítrio de escolha para decidir pela salvação ou decidir pela condenação. Crer ou não crer, né? Viver ou morrer. Então veja, escolher a semente da vida, crendo, ou escolher a semente da morte, né? Comer da árvore da vida ou tomar da árvore da morte, duvidando, como fez Eva. É uma oportunidade que Deus deu dentro de 7 eras, o que o profeta chamou 7 tronos da intercessão do Filho de Deus, 7 tronos de misericórdia, 7 tronos, 7 corações de homens, aonde o Espírito Santo veio com a palavra do dia e ofereceu sangue para os eleitos. Isto é os 7 tronos de misericórdia. Quando ele veio no trono de Paulo, o primeiro trono de misericórdia, estava ali o Espírito Santo intercedendo no coração de Paulo. O que Paulo estava oferecendo? Misericórdia. O Espírito Santo intercedendo dentro do coração, do trono do coração de Paulo, dando para a primeira era a oportunidade de escolher a boa semente da fé. Foi isso o que os efesianos eleitos escolheram. Qual é a semente da primeira era? A fé, a semente da fé. Logo você tem Irineu, a virtude. Os de Irineu podiam escolher entre a virtude, a semente da segunda era, conhecimento, a terceira era. Deus dando a oportunidade do povo escolher qual semente eles queriam plantar. Amém? Então veja, por isso Jesus foi a bondade de Deus. Jesus foi a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. 2000 anos Jesus, Deus oferecendo a bondade do seu Filho amado Jesus para salvar, perdoar, curar, o seu reino. Veja, agora, Brana, meu irmão, Brana foi a justiça. Brana não foi misericórdia. Brana foi a justiça de Deus. Quando ele sai do trono da intercessão para vir tomar o livro, ele não é mais mediador, diz o irmão Brana. O santuário está cheio de fumo, de fogo, porque não há mais sangue no propiciatório.
Ou seja, o Espírito Santo para a vida dos homens e das mulheres não tem mais. Porque é isto que é quando se acaba a misericórdia. Ele deixa o posto de filho de Deus e ele vem agora como filho do homem. Quando o Espírito Santo vier, uma palavra contra, não será perdoado, porque é dias de vingança do nosso Deus. É dia do juízo do nosso Deus. Brana é a justiça, por isso, olha, se você olhar as mensagens, né? O que Brana pregou? Acusação, eu acuso esta geração pela segunda crucificação do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, irmãos, isso aí é um decreto, isso aí é um veredito. Quem dá veredito é juiz. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação do Senhor Jesus Cristo. O dia da vingança do nosso Deus, o sétimo anjo, o dia da vingança do nosso Deus. O julgamento, o profeta pregou. O julgamento, ele pregou. Tempo da colheita. Colher o que plantou. Veja, Jesus foi advogado, irmãos. Brana foi juiz supremo. Brana foi juiz supremo. Apocalipse 10:7, veja, quando você olha Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, dar olhos aos cegos, oferecer perdão. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, disse Jesus, para oferecer misericórdia. Quando o irmão Brana vem, ele diz o quê? É Jeová, é o Espírito do Senhor Jeová em minha carne, para dar sequência ao capítulo 61 de Isaías, o restante do versículo 2. Dia da vingança do nosso Deus. Olha, Jesus foi advogado, Brana foi juiz supremo. Olha, Jesus foi cordeiro, mas hoje ele não é mais cordeiro, ele é leão, ele é juiz. Como Jesus, ele é advogado, irmão, mas como Brana, ele é juiz supremo dos céus e da terra. Apocalipse 10:7, veja, Jesus, ele advogou para nós. Jesus advogou 2000 anos por cada pecado cometido contra o Filho do Homem. Deixando o homem escolher entre a bondade e o juízo. Tudo vos será perdoado. Olha aqui. São João 16:7. Olha. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviá-lo, vou-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito Santo de verdade, aquele que crê em mim, quando vier aquele Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Vamos mais um pouquinho? Quem foi o Espírito Santo de verdade que nos guiou em toda a verdade? Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai interceder por cada eleito. Mas quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, toda a justiça de Deus, todo o cumprimento da palavra, tempo de vingança. Mas dizer uma palavra contra o Espírito Santo não se lhe perdoado, né? Porque ele será a minha justiça e o meu julgamento.
Olha, mensagem. Qual a atração sobre a montanha? Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo para o oeste, da direção de onde veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu que era 48 quilômetros de altura e 25 e 40 quilômetros de lado a lado. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. E ali está Jesus. Como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema da deidade. Ele é alfa e ômega, como alfa, ele é bondade, misericórdia, mas como ômega, ele é juiz. Ele é o primeiro, o amor, a misericórdia, a bondade, o reino de Deus, mas ele é o último, a justiça, a vingança do nosso Deus. Olha, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. O dia da vingança e do juízo do nosso Deus. Quando não haveria misericórdia. Toda blasfêmia, toda sorte de blasfêmia vos será perdoado. Deixa eu ver se eu acho aqui. São Mateus. Portanto, eu vos digo, 31, São Mateus 12. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Isto é, Jesus falando, e ele vai mostrar na mensagem para nós, este é o dia, quando o Espírito Santo veio em plenitude, visitar a igreja, em carne humana. Nós estamos falando de um homem, irmãos, não é falar contra o nosso profeta, o nosso irmão Brana, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando contra o Espírito Santo, a palavra em sua totalidade, porque você não pode ter a totalidade do Espírito Santo sem ter a totalidade da palavra. Quando a palavra vem em totalidade, minhas palavras são espírito e vida. A palavra, você não separa o Espírito Santo da palavra. O Espírito Santo é a vida da palavra. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça de Deus, todo o cumprimento. Mas dizer uma palavra contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Ele será justiça e julgamento, não tem mais misericórdia. Esse mesmo Espírito Santo, irmãos, retornando em Apocalipse 10, é justiça e julgamento do juiz, é acusação. Eu acuso esta geração. A América não vai se perder, ela está perdida. Almas encarceradas. Por que Brana pregou almas encarceradas? Porque não havia mais misericórdia. As pessoas estavam encarceradas para juízo e julgamento. O que foi que Jesus foi fazer lá no Hades? Não tinha mais misericórdia para aqueles encarcerados. Ele estava testificando. Olha, supremo, isto é, quando o juiz estaria na terra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse mesmo Espírito retornando em Apocalipse 10 é justiça e julgamento, acusação, supremo, juiz supremo dos céus e da terra. Ele estava visitando a igreja como estava visitando Abraão. Quando Deus desceu para visitar Abraão, ele estava decretando julgamento para Sodoma e Gomorra. E ele não ocultou de Abraão o que iria fazer, porque Abraão era o eleito. Abraão o chamou juiz.
Não terá misericórdia o juiz de toda a terra, disse Abraão, falando sobre Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho estava lá. E Abraão, estando ele agora no trono da intercessão, Abraão estava intercedendo, estava ali para interceder, mas não havia mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, ela seria queimada, e o juiz estava ali sentenciando a Sodoma e Gomorra a ser queimada pelo fogo. O profeta diz: assim será quando o Filho do Homem retornar e se manifestar. Lucas 17:30. Ele mostraria para a igreja abraâmica, a eleita do dia, a condenação de Laodiceia. Não haveria mais misericórdia para Laodiceia. O juiz supremo dos céus e da terra desceu em carne humana para conversar com o eleito do dia, com o Abraão do dia, mostrar para ele o juízo da terra. O juiz desceu para a vingança. Ele veio queimar Sodoma e Gomorra. Ele veio para se vingar dos pecados de Sodoma e Gomorra. Juízo. Olha, o Espírito Santo é o sinal. 21, desesperos. O Espírito Santo é o sinal. Ele tem sido aplicado, porque o sinal segue o sangue. 7 eras de sangue, inteiramente, desde o livro da redenção. Vem isto? Aquele foi o propósito dele ter vindo. Aquilo é o que seguiu em cada era. Sangue, Espírito Santo para as pessoas. Porque Deus intercede, dando o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, é um sinal de que o sangue foi aplicado no seu coração. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem sangue a seu favor. Quando eu vir o sinal, passarei de vós. Lá era sangue literal. Aqui é a vida do sangue. 7 eras, o Jesus bondoso, misericordioso, oferecendo o sinal, oferecendo misericórdia, o Espírito Santo. Ele seguiu isso em cada era. Cada era ele tem que seguir aquilo, para ver ao que tem sido trazido agora. Eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora, olha aqui. E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja. Por quê? Ele saiu do trono da intercessão. Ele não é mais Espírito Santo mediador. Ele é Filho do homem, juiz na terra, juiz supremo, dia da vingança. Olha, o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana, como ele fez antes de Sodoma ao queimar lá, que era tipo de Abraão. Ele apareceu a ele como juiz. Bom, isto aconteceu para nós nesses últimos dias, quando os selos foram abertos. Tudo isso aconteceu e nós não sabíamos. Precisou de João comer o livro e abrir os nossos olhos para esta tão grande promessa. Veja, o Espírito Santo visitando a igreja, como ele visitou Abraão em carne humana. O Espírito Santo não podia visitar Abraão como Espírito Santo, irmão. Ele tinha que ter uma carne. Como que o Espírito Santo visitaria a igreja hoje? Teria que ter uma carne para o Espírito Santo vir. Por isso a carne subiu na nuvem, para trazer o Espírito Santo à terra, visitar a igreja, para abrir o livro e decretar justiça. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá dias de justiça, porque Deus é justo, porque Ele cumpre sua palavra. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá a palavra de Deus. Olha, e o Espírito Santo, quando Ele vier, será o Espírito Santo completo visitando a igreja, restaurando e revelando todos os mistérios de Deus. Amém? Agora, falar contra ele, quem? O Espírito Santo. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Falar uma palavra contra o Espírito Santo, abrindo o livro, revelando os mistérios, fazendo as mesmas obras de Jesus. Aquele que crê em mim, São João 14:12, quando ele vier, quem é aquele que crê em mim? É o Espírito Santo, em um homem, tá certo? Então não fique pensando num homem carnão, não.
Pense na palavra, o Espírito Santo visitando a igreja. Ele precisava de um corpo. Vamos mais um pouquinho. Quando o Espírito Santo vier e tocar a sua trombeta, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça de Deus. Olha aqui, mais uma escritura que eu quero ler para vocês aqui, ó. Olha, 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Ele não veio para a misericórdia, ele veio para juízo. Ele veio para a vingança. Falar uma palavra contra ele, não haverá perdão. Irmão, é só você observar. Brana, o 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ele vos guiará, cumprirá toda a justiça de Deus. Uma palavra contra, não foi perdoado e não será perdoado. Veja aquela mulher, eu anotei aqui, aquela mulher lá que disse que não deixaria nem a sua vaca ter aquele tipo de religião. Ela não estava falando com Jesus, a primeira vinda de misericórdia. Ela estava falando com o Espírito Santo, quando ele retornou para fazer as mesmas obras. Aquele que crê em mim é o Espírito Santo. Quando ele vier e fazer as mesmas obras, estará num homem. Uma palavra contra não terá perdão, nem aqui e nem no porvir. Aquela mulher, ela queimou de dentro para fora. Ela ferveu de dentro para fora, gritando o nome de William Branham. Porque o Espírito Santo estava naquele homem. Por isso a Bíblia adverte. Cuidado quando você fala contra um filho de Deus. Você não está falando contra ele, você está falando contra Deus. Nossas ações hoje não é nossa. Se nós cremos na palavra e temos uma vida na presença de Deus, é a ação do Espírito Santo. Se falar contra você, está falando contra Deus. Não existe mais perdão. O irmão Branham foi chamado, chegou lá, não estava mais tempo. O profeta disse que ela fritou de dentro para fora, as suas sardas se sobressaíram. Deus vingando, a vingança do nosso Deus. Não adiantava o profeta orar mais, tá certo? Ela falou contra o Espírito Santo. Quando ele retornou para fazer as mesmas obras, falar uma palavra contra, não será perdoado. Olha, aquele outro amigo do profeta lá, que tinha aquela oficina, e o profeta tinha costume de sair na hora do almoço para levar o evangelho. O Espírito Santo tinha costume de sair para levar misericórdia, mas ele não estava mais nessa posição. O Espírito Santo agora estava como juiz. Era o dia da vingança. Aquele homem disse: olha, Bill, quando você vier aqui, você pode vir, mas não traga a sua religião. Ele estava falando de quem? Da religião do Espírito Santo. Ele estava falando daquele que crê em Jesus, daquele que crê em mim. Ele estava falando do Espírito Santo. O profeta disse: naquela tarde, o seu sogro passou por cima da cabeça dele com um caminhão. Dia da vingança do nosso Deus. Não haverá perdão quando o Espírito Santo vier para fazer as mesmas obras. No final dos tempos, uma palavra contra não terá perdão. O profeta diz: estamos vivendo neste dia. Talvez você não esteja vendo com as coisas naturais acontecer, mas quantas pessoas já morreram por blasfemar contra esta palavra? Ó, irmão, preste atenção, hein? Falar contra o nome Jesus tinha perdão. Haverá perdão. Toda sorte de blasfêmia contra o nome de Jesus, o Filho do Homem, haveria perdão. Mas quando Jesus voltasse com um novo nome, era dia de vingança. Ele viria como Branham. Uma palavra contra, não haveria perdão. Veja como é séria a coisa hoje. Talvez as pessoas não morram de acidente, não se queimem por dentro como essa mulher se ferveu de dentro para fora, mas elas morrem espiritualmente, irmãos.
Você não vê mais elas na igreja. Elas não têm força mais de louvar a Deus, de buscar a Deus, de crer em Deus. Porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Falar contra o nome de Jesus tinha perdão, mas contra o nome Brana, o novo nome de Cristo, a palavra encarnada, contra a visita completa do Espírito Santo em Brana, não existe perdão. Olha aqui. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Então, este arcebispo católico se levantou dentre os 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou-se de mim, e ele, com todas as suas coisas, a batina e cruzes, etc., que eles usavam, ele estava ao meu lado e me disse: meu filho, fique firme. Ó, Deus está a ponto de fazer algo. Era os dias da vingança. Quando Jesus Cristo em carne terminaria de ler para nós o livro, Dias da Vingança do Nosso Deus. O profeta diz: estamos neste dia. Olha, agora veja aqui, a mensagem é hoje se cumpriu essa escritura 24, aqui no meio do parágrafo. Veja, eu estava lendo o capítulo 17 em vez do 16, disse: está bem. O bispo católico disse: está bem, é por alguma causa. Então, tão claro, olha, presta atenção, tão claro como você pode me ouvir agora, uma voz me falou e disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado. O profeta não pregou esta mensagem em Tucson. O profeta deixou para pregar em Jeffersonville, onde ele fora criado. Entrou na sinagoga, como era de seu costume, o sacerdote lhe deu a escritura para ler, ele leu o capítulo de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou, e os olhos de toda a congregação estavam fitos nele, e as palavras preciosas procederam de sua boca. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido esta escritura. Quão preciosas são as escrituras. Note você, em Isaías 61, 1 e 2. Ali é onde o Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali ele parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo era para Brana, era para Jesus Brana. Para trazer juízo, não se aplicava à primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Amém? Então, vemos que as escrituras nunca falham. E aqui estava o Senhor Jesus Cristo pregando para o povo. E o povo não pôde ver. Olha, eu tinha mais coisas para ler aqui, mas o tempo é muito curto. Olha, não se aplicava à sua primeira vinda, assim à segunda vinda. Então vemos que as escrituras não falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a escritura, porque ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isto foi sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará juízo sobre a terra. Porque na segunda vinda, ele tem que sair do trono da intercessão. Ele toma o livro e sai do trono da misericórdia, irmãos, para trazer justiça, cumprir todos os mistérios da Bíblia. E ao cumprir todos os mistérios da Bíblia, ele convence o mundo do pecado e do juízo. Porque ele agora é o dia da vingança de Deus. Ó, irmão. Vingança, não existe misericórdia. Deus veio vingar. Por isso ele nos advertiu: a vingança pertence a mim. Não naquele dia, mas isto foi quando ele haveria de pregar o ano aceitável do Senhor. Irmão, nós tivemos 7 eras de ano aceitável do Senhor. Acabou-se a misericórdia, o ano aceitável, a oportunidade que as pessoas têm de ser perdoadas. Hoje é dia da vingança do nosso Deus. Note você, o Messias, olha aqui, estava ali na plataforma, identificando-se como a palavra de promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias de pé ante a congregação, observe as palavras tão preciosas que ele disse:
para pregar o ano aceitável do Senhor. Agora, como disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação. Ali então, naquele então, mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, não foi possível que aquela gente não reconhecesse quem ele era. Como lhes passou por alto, como pode, ele lhes mostrou tão claramente, como lhes escapou isto. Que palavras tão tremendas, pense nisto. Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Quem o disse? Deus mesmo. Quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua palavra. Hoje tem se cumprido esta escritura. O Messias mesmo de pé ali na presença daquela congregação, lendo a porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo: hoje tem se cumprido esta escritura. Irmão, o Messias em cima da plataforma, o Messias gentil em cima da plataforma, pregando a mesma mensagem, mostrando as mesmas evidências, viu? Lendo a mesma escritura, pregando o mesmo título. Hoje tem se cumprido essa escritura. Ó, irmão, que as pessoas possam abrir seus olhos para isso. Olha, nós não estávamos à espera de um Messias, ele unicamente chega aos que eles esperam. Agora, devemos estar esperando-lhe, porém, eles clamavam que estavam esperando. Quando eles viram este sinal, disse: ele é um diabo. Estavam esperando o Messias. Quando o Messias entrou em cena, começou a discernir os pensamentos dele. Ele é um diabo. Quando eles viram esse sinal, eles disseram: ele é um adivinho, é um Beuzebu. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado. Ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. E falar uma palavra contra nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma palavra contra, não será perdoado, nem neste mundo, nem no que há de vir. Amém? Ó, irmão, o Messias de pé, o próprio Deus pregando para eles, e eles não viram. Olha, que coisa, hein? Se der tempo, nós vamos ler isso aqui, olha. 88, Abraão restaurado. Jesus se referiu àquela mesma coisa. Ele disse: como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Observe, veja, para a igreja eleita, viu? Para onde foi? Eles nunca crerão nisso. Olha, e eu sei aqui de pé, eu sei que aqui de pé, na noite, eu estava lendo, tendo aquele discernimento. Outra noite, olha o profeta falando, presta atenção. E eu sinto isto agora mesmo. Há muitos aqui que não creem nisto. Não me digam: eu posso chamar o seu nome agora. Isto é correto. Não me diga o que está certo. Isto é correto. Eu conheço sua enfermidade. Deus pode me dizer bem aqui a sua enfermidade com certeza. E eu sinto isto. Por que você está tentando bancar o hipócrita com relação a isto? O Messias de pé lá eles não viram. O Messias de pé lá eles não estavam vendo. Veja, porque é o mesmo sinal. Você não quer ser o que você é realmente. Uma coisa, olha, você está todo assustado agora. Eu não te culpo, presta atenção.
uma só palavra contra isto nunca será perdoado. Veja, dias da vingança. Mas eu quero que você saiba que as escrituras não são de nenhum misticismo, como alguns de vocês pregadores pensam que são. Não é telepatia. Que Deus tenha misericórdia da sua alma pecaminosa. Você não precisa de um púlpito, você precisa de um altar. Se acerte com Deus. Recorde, uma palavra contra isto nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há por vir. Agora você diz, não sou eu. Não me diga quem é você. Olha, não sou eu. Não me diga quem é você, eu sei. Sim, sim, Senhor. Agora, ouçam, eu estou lhes apenas advertindo. Deus prometeu que aquilo aconteceria. Observe, ele disse, observe o que foi isto? Deus em carne humana. E Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana pouco antes da vinda do Filho do Homem. Que carne? Minha carne. Ó, irmão. Deus descendo do céu, ansioso por companheirismo. Amém? Amém. Olha, é uma pena a gente não ter mais tempo. Olha aqui. Nessa mesma mensagem ainda. Olha, ó meu irmão, 157. O anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. O mesmo Jesus em carne, pregando a mesma escritura. O Espírito do Senhor, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, para oferecer perdão, misericórdia, o ano aceitável do Senhor. Agora aquele mesmo Espírito Santo voltou e estava ali no tabernáculo em Jeffersonville, pregando, é o Senhor Deus Jeová em minha carne, para trazer vingança do nosso Deus. Aquele mesmo Deus nunca morre, ele é simplesmente real. A coisa é que o povo não o reconhece. Veja, Deus confirma a sua palavra, então é verdade. Não crê você nisto? Ele está aqui, diz o profeta. Ele está aqui, quem? Aquele que crê em mim. Quem? O Espírito Santo de verdade, fazendo as mesmas obras. E ele advertindo as pessoas, uma palavra contra isto, não tem perdão. Eu digo isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Acham que ele está aqui? Vocês têm dúvida? Agora, ele pode usar a minha carne, do mesmo modo que ele poderia usar e criar uma. Porque de qualquer forma é ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne, ele te criou. Você não acha isto? Se você simplesmente abrir o seu coração e tirar a si mesmo do caminho, ele entrará. Ele é o mesmo Deus, ele dá os mesmos sinais. Amém? Você crê nisso? Olhe para ele. Deus Jeová em minha carne, olhe para ele. Deixe-me virar minhas costas. Ore por algo errado, eu te desafio. Amém? Uma palavra contra, irmãos, não haverá perdão. Mais um pouquinho. Aquela tarde, como nós falamos, aquele homem, né? O gerro dele passou por cima da cabeça dele. Não houve perdão. Porque não era mais cordeiro. Aquele diácono que zombou dele, do profeta. Como que pode um profeta que prega a cura divina usar óculos? O profeta diz, na mesma semana o diácono foi enterrado. Poderíamos seguir aqui falando, né? Só porque o Espírito Santo estava usando óculos. O Espírito Santo estava usando óculos para poder ler. Ele não percebeu, tá certo? Precisou ser enterrado na mesma semana. Blasfemou contra o Espírito Santo usando óculos. Quantas pessoas não blasfemam do homem pensando que é o homem? Nós já lemos Mateus, né? Todo pecado será perdoado. Então, irmão, Brana não foi promessa.
Brana não foi o reino, a bondade. Brana não era cordeiro intercessor. Ele era juiz, juízo, justiça, cumprimento da palavra. Você sabe que Brana aperfeiçoou a palavra. Brana aperfeiçoou Jesus. Porque Jesus era cordeiro advogado. Mas quando ele retorna como Espírito Santo, ele é juiz supremo. Brana era leão, irmãos, da tribo de Judá, com poder e grande glória. Quando ele tocou sua trombeta e teve seu ministério, se cumpriu toda a justiça, o juízo de Deus. Uma palavra contra não foi perdoado, nem neste século e nem no futuro. Ele veio julgar vivos e mortos na sua vinda. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Então veja, Deus é um Deus bom, bondade, porque Ele é Jesus. Tá certo? Ele nos deixou escolher a semente, a fé ou a dúvida, a qual desejamos plantar. Terminando. Porque Deus é justo, porque Ele cumpre sua palavra. Brana, na voz do sétimo anjo, se cumpriu a justiça. Deus era os dias da vingança de Deus sobre a terra, sobre os homens, quando Ele veio cumprir tudo o que havia falado dele, do Senhor Jesus. Naquele dia, quando o Espírito Santo vier, aquele Espírito Santo de verdade, falar uma palavra contra, não haverá perdão. Jesus foi escolha, bondade, Deus nos deixando escolher o plantio, 2000 anos escolhendo semente e o que plantar. Como nós falamos aí, fé, virtude, temperança, paciência, conhecimento. Na última era, escolher o amor fraternal para plantar a mensagem do sétimo anjo. Mas acabada a era de Laodiceia, irmãos, dias de juízo, o juiz supremo desceu à terra como desceu lá com Abraão, viu? E ele ficou com o eleito. Ninguém ficou sabendo. Ninguém está sabendo que o juiz supremo ficou com o eleito Abraão, o João, que comeu o livrinho. E veja, na voz do sétimo anjo, o juiz estará na terra, cumprindo, decretando juízo, cumprindo sua palavra, julgando vivos e mortos. Amém? Amém. Deus é bom. Jesus, o bom pastor. Deus é bom, pois Ele é Jesus, o cordeiro balindo. O cordeiro balindo para pagar o preço do nosso pecado. Que tira, Jesus é o cordeiro balindo que tira o pecado do mundo. Agora, Deus é justiça, Ele é brana, Ele bramou como leão agora, tá certo? Supremo juiz, quando Ele abriu o livro, Ele não era mais cordeiro, irmãos, não haveria mais misericórdia. Amém? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando Ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Eu creio que isso aqui é muito bom para nós terminarmos. Dá tempo de ler mais uma? Olha, mensagem de acusação. Como eles o blasfemaram lá no passado, ora, eles não podiam blasfemá-lo então, ele não tinha vindo ainda, eles chamaram Jesus de Belzebu. Irmãos, quando Jesus estava na terra, bateram nele, cuspiram nele, meteram a cana na cabeça dele, chicotearam ele, e ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora veja, nos dias de Brana, quando é a vingança do nosso Deus, uma palavra contra, não haveria perdão. Foi isso que aconteceu no ministério de William Brana. Não precisaram bater em William Brana, cuspir em William Brana, não precisaram fazer nada com William Brana. Uma palavra. Quando você vir aqui, você pode vir, mas não traga a sua religião. Pronto. Quando Jesus era cordeiro, cuspiram, bateram. Quando ele era cordeiro. Mas quando ele veio como leão, bate nele agora. Ele era advogado, eu vos perdoo. Haverá perdão. Mas quando ele desce em Apocalipse 10, ele é juiz, julgamento,
tempo da colheita. Foi o que o Mombrana pregou. Acusação. Ele trouxe a acusação, julgamento e a colheita. Amém? Como eles blasfemaram lá no passado. E, veja, ele não tinha vindo ainda. Eles chamaram de Beelzebul, porque ele podia conhecer os segredos dos corações e coisas assim. Eles disseram, esse é um demônio. Em outras palavras, ele é um adivinho. É assim que ele faz, por adivinhação. Ele não é nada mais do que um demônio. Eles não tinham tido profeta por 400 anos. E tinham perdido o costume disso. Eles simplesmente tinham suas leis. Disseram, ele é Beelzebul. Jesus disse, eu vos perdoarei por isso. Mas quando vier o Espírito Santo visitar a igreja, em Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, 5, quando eu trouxer juízo e justiça da minha palavra, veja, uma palavra proferida contra, e nunca vos será perdoado. Recorde, isso, ele não pode por meio algum, nenhuma misericórdia. Quando você blasfema e chama o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que está sendo vindicada pelo Espírito, você diz que está sendo vindicada e chama uma coisa impura, você tem atravessado a linha entre a misericórdia e o juízo. E nunca vai ser perdoado por isso. Esta é a razão porque eu acuso esta geração de culpada. Olha aí, irmãos, o juiz dando o veredito supremo dos céus e da terra, trazendo vingança. Eu acuso esta geração de culpada, de estar crucificando, blasfemando do Filho de Deus manifestado em carne. Como foi prometido, Cristo, Ele mesmo estaria nos últimos dias, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, blasfêmia, com a qual eles crucificaram para o povo. Veja, o Filho de Deus, novamente, uma palavra contra, nunca haverá perdão. Amém? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela bondade, o amor e a graça do Senhor, por termos encontrado perdão, Pai, a tempo, de sermos absolvidos, Pai. Quantas pessoas, Pai, têm atravessado esta linha e não sabem, rejeitaram, blasfemaram do Senhor, rejeitaram o novo nome, Pai, quando o Senhor trouxe vingança dos céus. Em nome de Jesus, Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor nesta noite, por termos, Pai, termos recebido a intercessão do Filho de Deus. A prova disso é que nós cremos na manifestação da Tua palavra neste dia, Pai. Nós não temos nem como agradecer o Senhor, Pai, por estarmos deste lado da misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.